Bom dia, pessoal. Hoje mais uma aula nossa de urgência e emergência, né? Hoje nós vamos estar trabalhando a questão dos choques, né? E hoje nós vamos então ver essa questão do que é o estado de choque. Tem muitas dúvidas em relação sobre isso. Então, nós vamos tentar, né, tirar essas dúvidas e explicar o que vem ser o estado de choque. Que quando se fala em estado de choque, né, a gente está se referindo, na verdade, a uma alteração no organismo onde o corpo, por algum motivo, não consegue mandar sangue e oxigênio suficiente para todo o corpo. Então, quando a gente fala que uma pessoa está em estado de choque, quer dizer que o organismo dela está com alguma falência em alguma parte, em algum lugar. Né? Algumas pessoas fazem a confusão quando falam em estado de choque, em relacionar essa questão do estado de choque com o fato da pessoa estar impressionada, né, ou estar sem reação, né? Mas isso não é bem o termo correto aplicado nesses casos, né? Quando a gente usa esse termo de choque na linguagem médica, quer dizer que essa pessoa está apresentando alguma falência no seu organismo. E aí a gente tem vários tipos de choque, né? Que é o que a gente vai então tá vendo hoje. E lembrando que esse choque que nós estamos falando não é o choque elétrico, tá? É outra coisa. O choque elétrico é um outro problema. O que nós estamos falando aqui é do estado de choque, né? Se referindo a quando o organismo sofre alguma alteração e essa alteração leva então à falta, né, de oxigênio e de sangue para uma determinada parte do corpo. E aí a gente pode então ter vários tipos de choque. Né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, esse aqui é um resumo dos tipos de choque que a gente pode ter. Basicamente, a gente pode ter 4 tipos de choque, né? 4 grandes causas. Os choques hipovolêmicos, os choques cardiogênicos, os choques obstrutivos e os choques distributivos. Aí, dentro do choque distributivo, a gente tem mais 3 tipos. Então, o que a gente vamos tentar diferenciar o que é cada um. Então, quando a gente fala que uma pessoa está em choque hipovolêmico, a gente está se referindo que essa pessoa teve uma diminuição do volume intravascular. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa está perdendo sangue. Se ela está perdendo sangue, logicamente vai faltar sangue e oxigênio para alguma parte do corpo. Geralmente, o choque hipovolêmico, ele está relacionado às hemorragias. Então, quando a pessoa tem uma hemorragia e nada é feito para estancar essa hemorragia, a pessoa vai evoluir para o choque hipovolêmico. Ou seja, vai faltar sangue no corpo dela e isso pode levar ela a óbito. Tá? Então, quando a gente fala que a pessoa está em choque hipovolêmico, é porque está faltando sangue para esse indivíduo.
O outro tipo de choque é o choque cardiogênico. O choque cardiogênico é quando tem uma disfunção na bomba cardíaca. O que isso quer dizer? É quando o coração não consegue bater o suficiente para mandar sangue para o resto do corpo. Tá? Então, no choque cardiogênico, esse coração não tem força para mandar esse sangue. Se não tem força para mandar o sangue, em alguma parte do organismo vai faltar então sangue e oxigênio, se configurando então como choque cardiogênico. O choque cardiogênico, geralmente ele acontece por algum problema já no coração. Tá? O choque cardiogênico é comum acontecer em pessoas que têm insuficiência congestiva cardíaca, que já é uma doença própria do coração, tá? Em pessoas com insuficiência cardíaca de qualquer espécie, e também é comum acontecer quando a pessoa, por exemplo, tem um trauma e acumula sangue dentro do coração, e por causa desse sangue, o coração não tem espaço para bater. Então, nesses casos, a gente diz que a pessoa está com choque cardiogênico. E aí a gente tem que intervir, né? A parte médica vai intervir para aumentar a bomba cardíaca. Isso pode se fazer através de medicamentos ou através de cirurgia. O outro tipo de choque que também acontece é o choque obstrutivo. No choque obstrutivo é quando se tem uma obstrução mecânica do fluxo de sangue. O que isso quer dizer? Lembra lá que o nosso corpo é formado por artérias e veias que carregam o sangue. Quando em alguma parte desse grande conjunto de mangueiras, algum lugar entope, eu vou ter então uma obstrução mecânica do fluxo de sangue. O sangue não vai conseguir passar. Tá? E aí, nesse caso, a pessoa evolui para um choque obstrutivo. Quando que isso vai acontecer? Isso geralmente acontece nos infartos, né? Ou porque o infarto, né, é quando existe um trombo que fecha a circulação de uma determinada parte do organismo. Né? Então, geralmente o choque obstrutivo é causado por um trombo que pode levar ao infarto em qualquer parte do corpo, ou ainda pode ser causado também por alguma entrada de ar dentro do sistema venoso ou do sistema arterial, né? O que pode gerar, então, também um choque obstrutivo. Esse ar não deixa esse sangue passar, o que vai gerar também um problema. Ou ainda pode também essa obstrução dentro da artéria ou da veia ser causada por algum tipo de gordura, seja uma embolia gordurosa, né, que pode acontecer, ou seja, por formação de placas, né, gordurosas que vão entupindo essas veias. Então, nesses casos, as doenças mais comuns que a gente vê com o choque obstrutivo, a gente vai ver os infartos e os AVCs isquêmicos, né, e também as tromboses de uma maneira geral. Ou seja, vai estar fechado aquele fluxo de sangue e vai faltar sangue para alguma parte do corpo e, consequentemente, vai faltar oxigênio. Tá? Então, esses são muitos comuns de acontecer, mas geralmente o choque obstrutivo ele está relacionado a alguma patologia pré-existente. Pode acontecer choque obstrutivo num trauma? Pode acontecer choque obstrutivo num trauma, quando eu tenho a abertura desses vasos, que pode ter uma entrada de ar, né? Então, como, por exemplo, as lesões por arma perfurante, pode acontecer choque obstrutivo, e também quando eu tenho a lesão de grandes ossos, como, por exemplo, o fêmur,
quebrar e sair ali a medula, né, que é rica em osso, rica em gordura, e essa gordura cair dentro das artérias ou das veias e causar uma obstrução. Né? Então, esse é um outro tipo que pode acontecer. Mas, geralmente, o choque obstrutivo, ou ele é causado por um trombo, que é sangue coagulado, ou por uma embolia, que pode ser gasosa, quando é ar, ou pode ser uma embolia gordurosa, que é quando algum tipo de gordura. Essas são as três principais causas do choque obstrutivo. E aí, a gente tem também o choque distributivo. O choque distributivo, ele se caracteriza por uma diminuição da resistência vascular e por uma diminuição do tônus vascular. Ou seja, as veias e as artérias, por algum motivo, têm a sua função diminuída. E com isso, esse sangue não vai conseguir chegar aonde ele devia, caracterizando então o choque. E aí, dentro desse choque distributivo, a gente tem três tipos. Nós temos o choque séptico, o choque neurogênico e o choque anafilático. O choque séptico, ele é uma resposta inflamatória sistêmica, né, de uma sepsemia, ou seja, quando eu tenho uma infecção generalizada. É quando eu tenho uma infecção dentro do sangue, e essa infecção se espalha, então, para todo o organismo, e essa infecção, seja ela por bactéria, seja ela por vírus, seja ela por fungos, vai diminuir essa resistência vascular, vai diminuir o tônus vascular, e com isso, a pessoa entra em choque séptico, ou seja, todo o organismo dela vai estar contaminado e o fluxo de sangue não vai estar adequado. O choque séptico é uma das principais causas de óbito, né, de pacientes dentro das unidades de terapia intensiva. É a principal causa, é a segunda principal causa de morte dentro das UTIs, são os choques sépticos, né? Que é quando essas bactérias, vírus, fungos ou qualquer outro micro-organismo, né? Ele se prolifera dentro da corrente sanguínea, e aí, com isso, a bactéria ela contamina o corpo inteiro. Tá? Geralmente, quando a pessoa entra em choque séptico, a chance de vida dela é muito pequena, de sobrevida, tá? Porque essa bactéria ela já encontra uma maneira de estar ali se proliferando rapidamente, e com isso ela interfere na circulação do sangue. Então, eu tenho dois problemas. Além de eu ter que combater a bactéria por si só, eu tenho que também tentar aumentar a resistência vascular e esse tônus vascular que vai estar alterado devido ao choque distributivo. Tá? Então, esse é muito comum acontecer. Bom dia, Adriele. O outro tipo de choque distributivo que pode estar acontecendo é o choque neurogênico. O choque neurogênico, ele é o mais complicado em relação às suas causas. Tá? O choque neurogênico, ele acontece quando tem um desequilíbrio no sistema autônomo do nosso cérebro. Por algum motivo, o sistema simpático e o sistema parasimpático começam a entrar em desequilíbrio. E isso gera, então, uma diminuição da resistência vascular e do tônus vascular. Com isso, o sangue não consegue circular de uma maneira correta, levando, então, a um choque distributivo por causa neurogênica.
tá? Às vezes, esse choque acontece quando a pessoa tem algum problema já instalado no sistema nervoso ou ainda causado por algum trauma, como, por exemplo, alguma hemorragia cerebral. Né? Quando a pessoa tem algum tipo de hemorragia cerebral, às vezes pode estar afetando esse sistema autônomo e, com isso, levando ao choque distributivo. Então, esses choques distributivos, principalmente o séptico e o neurogênico, eles são geralmente secundários a alguma coisa que a pessoa já está apresentando, tá? Então, ele tem essa condição, né, de ter essa alteração. E o outro tipo de choque distributivo é o choque anafilático. O choque anafilático é quando a pessoa tem uma reação alérgica exacerbada. Tá? A gente pode ter vários tipos de reações alérgicas. Essas reações podem ser locais ou podem ser sistêmicas e podem ser exageradas. Tá? Como uma alteração local, como por exemplo, quando um mosquito ou algum bicho ferra a gente. Na maioria dos casos, vai dar uma reação, né, local, apenas ali naquele local que aconteceu a picada. Em algumas pessoas, essa reação, em vez de ser só local, ela se espalha para o corpo inteiro. E aí, quando acontece isso, vai acontecer uma liberação sistêmica dos mediadores inflamatórios. Então, em vez do organismo mandar a reação apenas para o local que teve a ferroada, a picada, ou enfim, o que causou, isso gera uma reação no organismo inteiro. Então, é como se o organismo inteiro tivesse tendo uma alergia. Tá? Isso pode ser por alergias tópicas, né, na pele, ou podem ser também por alergias respiratórias, que é tudo que entra na nossa respiração, ou ainda por alergias orais, né, que é quando a gente ingere alguma coisa e pode gerar esse choque distributivo, levando a uma reação anafilática. As reações anafiláticas, né, elas são geralmente uma situação, todos são graves, tá? O choque séptico é muito grave, o neurogênico é muito grave, o anafilático é muito grave. Mas o anafilático, por ter essa reação exagerada, ela não vai somente interferir na resistência vascular, mas ela também fecha o sistema respiratório. E com isso, se isso não for revertido rapidamente, a pessoa acaba indo a óbito porque ela não consegue também respirar. Tá? Então, além de ter essa diminuição da resistência vascular e do tônus vascular, ela também tem um problema respiratório. Né? Então, uma situação também muito grave. Né? Existem pessoas que já sabem que tem essa reação e que andam, né, com medicamentos sempre guardados, né, para utilizar no caso de ter essa reação, porque não dá tempo de chegar ao serviço. E existem pessoas que não sabem que tem isso e podem acabar virando uma situação de emergência. Ou ainda tem aquelas pessoas que nunca tiveram problema e, de repente, de uma hora para outra, apresentam uma reação anafilática a alguma coisa. Tá? Isso a gente não tem como descobrir até se ter ou até que você faça testes, mas também os testes não são garantidos para a vida inteira. Né? Não quer dizer, por exemplo, que você faça um teste na infância e que você vai ficar para sempre tendo aquela reação. Né, ou não tendo. Então, a gente tem esse pequeno detalhe em relação às alergias, que é um processo um pouco mais complexo. Tá? Mas, de uma maneira geral, então, a gente tem esses 4 tipos de choque: o choque hipovolêmico, o cardiogênico, o obstrutivo e o distributivo. O que a gente tem que saber nesse momento é que todos os tipos de choque são muito graves e todos eles requerem
né, requerem rapidamente uma intervenção médica. Então, a qualquer sintoma que aparecer relacionado a qualquer tipo de choque, se deve se fazer a mesma coisa, que é encaminhar essa vítima o mais rápido possível para o atendimento médico. Tá? Então, a gente segue aqui, nesses casos, o atendimento igual das demais intercorrências, tá? Que a gente vai rever daqui a pouquinho. O atendente, na hora que pega essa situação de emergência, você não precisa identificar qual é o tipo de choque que está acontecendo. O que você precisa perceber é que a pessoa está apresentando sinais e sintomas estranhos, diferentes e que precisam de atendimento imediato. Tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma tabelinha, então, dos principais sinais e sintomas, né, dos tipos de choque. Lembrando que não é nossa intenção saber qual é o tipo de choque. Não precisa saber qual é o tipo de choque. A questão é, se apresentar uma dessas alterações, já se deve procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Então, o que a gente pode ter? Qual que são os principais sinais e sintomas aí que a gente pode estar observando nos choques? A gente avalia a temperatura da pele, né, que é possível visualizar, a coloração da pele, a pressão arterial não tem como a gente avaliar, mas a gente pode avaliar o nível de consciência e o enchimento capilar. Lembrando sempre que o choque é o quê? O choque é caracterizado por uma dificuldade de chegar sangue às partes do organismo, não importa qual parte que é, nem por que isso está acontecendo. Então, o que a gente vai ter desses sinais e sintomas? Em relação à temperatura da pele, a gente pode ter, o que é mais comum é ter a pele fria e pegajosa, né? O que pode, às vezes, confundir com a hipoglicemia. Tanto num caso como no outro, a gente precisa procurar atendimento médico. Mas também pode acontecer da pele estar muito seca e muito quente, o que vai parecer uma febre, né? Que é quando acontece no choque cardiogênico. Então, nesse caso, a gente também deve estar procurando atendimento médico. Da coloração da pele, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar uma pele pálida, né? Aquela brancura, ou cianótica. O que é uma pele cianótica? É uma pele que está meio azulada ou arroxada. Tá? Então, deve-se procurar quando se tem essa alteração da cor da pele. Pode também acontecer da pele estar muito rosada ou da pele estar rendilhada. O que é uma pele rendilhada? É quando a gente consegue ver os vasos sanguíneos da pessoa. Tá? Então, a gente precisa, quando se tem essa alteração de pele, a gente sempre tem que procurar, então, o atendimento. Em relação ao nível de consciência, na maioria das vezes, esse nível de consciência vai estar alterado. Ou seja, a pessoa não vai conseguir responder perguntas simples, como, por exemplo, que dia que é hoje, onde você está, como você veio parar aqui. Tá? Então, são perguntas que a gente pode fazer para estar analisando o nível de consciência. E, por último, o enchimento capilar. O que é o enchimento capilar? O enchimento capilar é você apertar o dedinho da pessoa e você aperta e na hora que solta, você conta quantos segundos demora para voltar a coloração do dedo. Então, você pega a mão da pessoa inteira, aperta um dedinho e comparado com do lado, quanto tempo demora para voltar. Veja que meu enchimento capilar, tá menos de 1 segundo, já volta. Tá? A gente faz isso tanto nos dedos da mão como nos dedos do pé. E geralmente nos choques vai estar retardado, vai estar devagar.
Então, todos esses casos, a gente precisa procurar atendimento o mais rápido possível. Então, veja que em todas essas situações, a pessoa vai começar a apresentar vários sinais e sintomas, todos junto e misturado. E isso pode gerar também alguns outros sintomas, como, por exemplo, o que eu mandei lá para vocês no slide, né? Que é comum a gente visualizar. Tá? Pode acontecer, então, da gente visualizar a palidez, né? Voltada assim para o lado mais arroxeado, a pessoa ficar muito pálida. Ou os ólitos mortiços. O que são os ólitos mortiços? São aquela situação de olho parado, né, da pessoa não acompanhar o olhar, você falar com ela e ela está olhando para um outro lugar e não conseguir te acompanhar. Os suores frios, né, caracterizado então pela pele aí pegajosa e fria. A prostração, o que é a prostração? É você chamar e ela não responder, né? Ela está devagar, ela está lenta, né? Você pedir para ela levantar e ela não levantar, você pedir para ela se mexer e ela não se mexe, e pode acontecer também de ter náuseas, né? A pessoa querer começar a vomitar. E aí, nesse estado, pode se agravar e levar, então, a um pulso fraco, né, a uma respiração bem superficial e também a consciência, tá? Isso pode acontecer, você não precisa tentar adivinhar qual é o tipo de choque que tem. Mas quando que vai ser comum isso acontecer? Quando a pessoa tiver algum traumatismo, né, principalmente traumas grandes, tiver alguma perfuração dos órgãos, seja por arma de fogo, seja por arma branca, alguma emoção muito forte que pode desencadear uma situação de choque neurogênico, frio excessivo ou queimaduras muito fortes, né? E algumas intervenções cirúrgicas, né? Que aí já é uma questão mais médica, né? Mas no trauma é o que a gente vê. E aí, o que a gente deve fazer? Nessas situações, a gente deve seguir o protocolo que a gente já aprendeu de verificar sempre a respiração desse indivíduo e acionar o serviço de emergência. Então, aqui eu trouxe um pequeno vídeo que a gente já até viu, eu botei lá na sala para vocês acompanhar depois esse vídeo. Eu vou compartilhar aqui para a gente assistir. Vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que é um daqueles vídeos que a gente já até já assistiu outras vezes. Aqui vai mostrar, então, a simulação. Faça uma breve inspeção para avaliar a situação e controlar a causa do choque, que poderá ser uma hemorragia, uma fratura ou queimadura, por exemplo. Não esqueça de manter as vias respiratórias desobstruídas. Verifique a respiração, batimentos cardíacos e o nível de consciência. Quando a vítima estiver consciente e respirando bem, deite-a com a cabeça mais baixa que o tronco e pernas. Afrouxe as vestes para facilitar a circulação sanguínea e mantenha a vítima agasalhada e protegida. Então, vejam que o atendimento, ele é muito relacionado ao que a gente já viu, é sempre a mesma coisa, né? É sempre igual o atendimento, né? A questão é a gente perceber isso rapidamente,
né? Sendo numa situação clínica, sendo numa situação de trauma. Então, quando a pessoa começa a ficar diferente, começa a apresentar situações diferentes, a gente sempre tenta deitar a pessoa, verificar sempre essa respiração, como é que está. Se a pessoa estiver falando ou respirando, a gente pode levar as pernas dela, né, para ajudar a circulação e chamar o serviço de emergência, né, o mais rápido possível quando essa pessoa está respirando. Se ela para de respirar, o que, que a gente começa? Começa as manobras de suporte básico de vida. Vai começar a fazer massagem, tá? E isso não tem outra coisa que fazer. Segue aquilo que a gente já viu lá nas primeiras aulas. Vai começar a fazer massagem. Se caso tiver, claro, uma situação de trauma e a pessoa estiver sangrando, primeira coisa que você vai fazer é parar esse sangramento. E aí verificar, tá respirando? Posição de segurança. Não tá respirando? Começar a massagem. Tá? E isso sempre vai ser a mesma coisa. Então, não importa o que está acontecendo, a gente tem que fazer sempre a mesma intervenção e ficar atento, né? Agora, tem uma situação que é a questão do choque anafilático, que o atendimento precisa ser mais rápido. Por que precisa ser mais rápido? Porque o choque anafilático, ele geralmente leva a situações como essa aqui, ó, de extremo edemas, tá? De inchaços muito grande do organismo. Quando a gente tem essas situações aqui, a gente precisa procurar o atendimento mais rápido possível. Por quê? Porque essas pessoas vão acabar não conseguindo respirar, porque tem edema ou de língua ou de glote. Tá? Aqui são, por exemplo, locais, esse aqui no lábio, esse no olho, mas esse aqui dessa criança é uma reação sistêmica à ingesta de medicamento. A ingesta de medicamento não, a ingesta de um produto que deu a reação nela. E aí para de respirar. Né? Então, precisa-se do atendimento o mais rápido possível. E outra situação que a gente pode ver reação anafilática é quando tem não só o edema, mas também uma mudança de coloração na pele. A pele começa a ficar numa coloração totalmente diferente. E aí, nesses casos, a gente precisa também procurar o atendimento mais rápido possível, porque isso aqui só é possível reverter com o medicamento. No caso da pessoa já ter um medicamento, que nesses casos aqui é um medicamento injetável, que é a adrenalina, né, que geralmente vem numa caneta. Deixa eu ver se eu acho aqui um modelo da caneta para vocês. Né, a pessoa já tem essa caneta, né, nos casos de anafilia grave, quando a pessoa já sabe ou já teve alguma experiência com isso, né? A pessoa, deixa eu mostrar. A pessoa geralmente tem esse tipo de equipamento, esse tipo de material aqui, que é uma caneta, tá? Que é uma caneta que ali dentro dessa caneta tem adrenalina. A adrenalina é um potente, né, remédio anti-alergia. E aí, o que faz? Quando a pessoa tem essa caneta, deve ser aplicado, então, imediatamente. Como é que se aplica essa caneta? É muito fácil, se aplica na coxa, tanto em cima da coxa como na lateral, onde você aperta em cima, é só segurar contra a coxa e apertar. Geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de dispositivo, foi porque ela já teve alguma reação, ela anda com isso na bolsa, ou dentro do bolso, ou para qualquer lugar. E a família toda está avisada, tá? Mas é sempre interessante a gente saber isso também, né? E assim, existe certas situações, gente, que se a gente não tiver essa caneta, não tem o que fazer com a pessoa. A pessoa vai acabar indo a óbito, né? Por exemplo, assim, vai fazer um passeio, né? Vai ir para um lugar longe, onde demora a chegar a assistência, é muito perigoso. Então, sempre tem que se levar esses medicamentos antialérgicos,
né? Porque pode acontecer, principalmente aquelas pessoas que já sabem que tem essas situações, né? Então, essa situação do choque anafilático, ela é muito grave, porque geralmente não dá tempo de fazer o socorro, tá? Então, a gente precisa tomar, então, esse cuidado no choque anafilático. E aí, a gente tem também o outro choque, né, que a gente precisa estar falando, né, que é o choque elétrico, né? O choque elétrico, né? O que fazer no choque elétrico, né? Porque o choque elétrico é um outro tipo de choque que não está relacionado a esse choque que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de situações de choque onde tem o quê? Falta, né, de oxigênio e de sangue para alguma parte do corpo causada por algum problema. Aí pode ser os 4 tipos de problema que a gente já viu. Mas tem o choque elétrico, né, que é também um causador de problema e que pode estar, né, levando a problemas mais graves, né? E aí, o que então se fazer no caso do choque elétrico? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente assistir um videozinho que é bem rapidinho sobre o choque elétrico. Nesse vídeo, você vai aprender a prestar socorro a uma vítima de choque elétrico. Primeiramente, desligue a fonte de energia antes de tocar a vítima, seja tirando o fio da tomada, seja desligando a corrente através do interruptor ou disjuntor. Há 3 situações possíveis, dependendo da condição da vítima. Primeira situação: a vítima está consciente. Verifique a pele procurando por qualquer sinal de queimadura no ponto de entrada e saída da corrente elétrica. Lave as queimaduras com água corrente por pelo menos 5 minutos ou até que a dor tenha diminuído. Chame o serviço de emergência em qualquer situação, pois a corrente elétrica pode ter causado lesões internas. Segunda situação: a vítima perdeu a consciência, mas respira normalmente. Coloque a vítima em posição lateral de segurança. Chame o serviço de emergência. Coloque compressas frias sobre as queimaduras enquanto espera pelo socorro. Terceira situação: a vítima perdeu a consciência e não respira mais. Chame o serviço de emergência. Comece a ressuscitação cardiopulmonar. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Michele Brandão, moro em Presidente Prudente, sou mãe, uma nenenzinha de 2 anos, casada. Eu tô aqui para dizer para vocês, né? Eu sou cabeleireira e terapeuta capilar, me profissionalizando mais, né? Eu trabalho em conjunto com a minha mãe no salão. Então, no choque elétrico, né, a gente viu ali as 3 situações que pode ter, né, e que a gente precisa ter o cuidado. Primeira coisa do choque elétrico, que é muito importante, é a situação de você não se pôr em risco. Né? É você não se pôr em risco.
Então, quando você tem a situação do choque elétrico, né, você corre o risco, né, de apresentar, né, algum choque também. Você pode também ser eletrocutado. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a primeira coisa no choque elétrico é parar a fonte do choque. Então, tem que ver o que está causando esse choque. E o ideal é, então, desligar, né, o padrão da onde está saindo essa eletricidade. Isso quando for numa situação em casa, né, gente? Em situação, por exemplo, de rua, onde, por exemplo, caia um fio e a pessoa esteja levando o choque desse fio, precisa se avaliar, né? Se é possível você conseguir salvar ou não. Um jeito de estar afastando fios elétricos, né, é com pedaços de madeiras ou com pau para você afastar da pessoa, né? Nunca se pode se tentar segurar um fio de alta eletricidade, porque você pode levar um choque, né? O fio, a gente sabe, a eletricidade, ela tem um movimento e ela pode se mover e causar. E se tiver, como foi falado no vídeo, alguma situação que envolva água, precisa se verificar se esse local não está molhado, porque senão você também vai levar choque. Então, precisa primeiro verificar essa condição. Né? É mais comum as situações de choque, né, em casa, né, principalmente com criança. E aí a gente tem que avaliar qual foi o tipo de choque, como foi mostrado no vídeo, né? Existem choques menores que causam apenas leves queimaduras, né? E existem choques mais graves onde a pessoa perde a consciência. Né? Nesse caso, toda vez que perder a consciência, precisa do atendimento do serviço médico. Outro detalhe em relação à queimadura que o choque pode causar. Né? Independente da queimadura que o choque cause, precisa-se, né? O primeiro atendimento de qualquer queimadura seria colocar, né, água gelada ou água fria, né? Colocar, então, água fria. Nunca colocar nenhum tipo de medicamento ou qualquer tipo de remédio, tá? Nunca façam isso. O máximo que se pode colocar é um pano, né? Muito umedecido, mas tem que ser muito umedecido mesmo. Seja ele com água ou seja ele com soro, se possível. Aqui, ó, tem uma imagem do que eu estava falando em relação a você tirar, né? Fazer a retirada aqui, ó, do cabo de energia, tá? Esse aqui é um modo, então, que você deve fazer, ó, com um pedaço de pau, tentar retirar esse cabo de energia. As queimaduras por choque elétrico, elas geralmente são queimaduras bem feias, tá? São queimaduras, assim, bem impactantes. E essas queimaduras, né, por choque elétrico, então a única coisa que a gente pode fazer é, se a pessoa tiver consciente, né, principalmente isso é comum em crianças, né, gente, é colocar a parte atingida dentro da água, né, e colocar, ou se não, colocar um pano, né, com água gelada ali em cima do local que levou o choque, ou com soro gelado, se caso você tiver, né, soro em casa. Né? Do demais, é necessário levar essa criança, né, ou esse adulto para verificar, principalmente se as queimaduras forem de grau mais elevado, como esse exemplo aqui, ó. Quando se tem essas queimaduras mais graves, precisa-se também levar o atendimento médico, porque essas queimaduras que têm esses pontos pretos, elas precisam passar por um processo de limpeza, né, que a gente chama de debridamento, que tem que arrancar essa pele.
Então, é necessário que mesmo que a pessoa esteja acordada, esteja bem após um choque elétrico, se tiver queimaduras, essas queimaduras devem ser levadas também ao pronto atendimento médico para serem tratadas, tá? E outro detalhe é que toda vez que tem queimadura, é bem necessário, a maioria das vezes, é necessário que se faça o uso de antibiótico, né? Porque isso aqui fica exposto e pode gerar infecção. Então, também é necessário, né, que a gente procure o atendimento médico. Tá? Então, essas são as principais situações envolvendo o choque, né? Então, nós temos o choque relacionado, né, à falta de oxigênio no tecido, né, que pode ser de vários tipos, e nós temos a questão do choque elétrico, né, que é outro tipo de comportamento, né? O choque elétrico vem ser uma alteração causada pela eletricidade, né? Não é uma falta de sangue em alguma parte do corpo, como é os outros tipos de choque. Lembrando que qualquer tipo de choque quer dizer que a pessoa está com uma dificuldade de chegar sangue em alguma parte do corpo, e isso já nos traz como premissa, né, que é uma situação grave, né, que é uma situação que necessita de atendimento o mais rápido possível, tá? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado. Além disso, né, a gente precisa sempre estar atento, né, a o que fazer, né? O que fazer e o que não fazer. Então, sempre procurar ajuda, né? Sempre procurar ajuda, sempre levar essa pessoa para o atendimento médico. Se apresentar sinais de choque, precisa chamar o atendimento médico, né? É importante que esse atendimento médico chegue o mais rápido possível, né? E sempre a gente vai estar cuidando o que? A gente vai estar sempre cuidando a questão da respiração, tá? Como, né, toda a atividade, a gente sempre cuida a questão da respiração, tá? Porque eu não vou conseguir identificar nenhuma situação qual é o tipo de choque que a pessoa está tendo, né? Mas eu preciso garantir que o mais rápido possível essa pessoa consiga, né, receber atendimento médico para que tenha sido mais rápido resolvido, né, esse estado de choque dela, né? Então a gente precisa sempre ficar atentos a isso, né? Sempre ficar atentos à parte da respiração e à parte do atendimento o mais rápido possível. Ok? Nas nossas próximas 2 aulas, nós vamos ter as apresentações, né, dos seminários. Então, a gente né, vamos estar assistindo esses 2 seminários, vamos assistir 2 num dia e 2 no outro, para não ficar muito extenso, tá? E eu vou também colocar para vocês lá na sala, né, uma série também de livros, né, sobre tudo que a gente viu até então nas aulas, né? Porque hoje é a nossa última aula teórica, digamos assim, né? Então, eu vou deixar esse material lá para vocês também, e também que pode estar ajudando aí vocês na questão dos próprios seminários, tá? Então, vou deixar lá esse material também para vocês, certo? Bom, espero que tenham conseguido aí diferenciar
essa questão dos choques, né? Que existem vários tipos, independente do tipo, a gente deve sempre seguir, né? Um padrão que é de sempre colocar a pessoa em posição de segurança, avaliar as necessidades que possam ter, e aí sempre estar prestando atendimento da maneira mais rápida possível, tá? Inclusive, eu vou deixar lá para vocês um manual muito interessante que é para pais, profissionais, professores e cuidadores, que eu acho que pode estar dando assim algumas ajudas para vocês, né? Também relacionado, né, à questão do trabalho de vocês em si, né? Quando forem fazer os trabalhos no próprio serviço de vocês, tá? Eu vou tentar achar, não sei se tem os primeiros socorros nas academias, né? Que são os outros locais de atendimento, né? De vocês, de local de trabalho de vocês, né? Vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa para deixar lá, que eu acho importante vocês terem essa noção da onde que é o ambiente de trabalho de vocês, né? Embora a gente pode ter situação de emergência, né, em qualquer lugar, mas a gente precisa ter essa visão maior aí do processo e aquilo que se aplica mais também às nossas atividades. Certo? Então, na aula que vem, a gente vai ver duas apresentações, né? Os dois primeiros que estão aqui na ordem. Deixa eu ver aqui a ordem, qual que é. Então, semana que vem a gente vê o trauma crânioencefálico e o trauma raquimedular, tá? Que é da Adriele e da Emily, os dois primeiros. Ok? Então, até semana que vem. Uma boa semana a todos.